Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do TCast. Esse é um podcast para você que busca proteger o patrimônio da sua empresa e da sua família com segurança jurídica e visão estratégica. O meu nome é Júlia Pradella e aqui comigo eu tenho o Alexandre Tonin para um episódio cheio de conteúdo relevante para você. 2026 iniciou, né, Alexandre? E assim como todas as pessoas, nós também listamos as nossas metas, os nossos objetivos, mas a gente sabe que metas e objetivos por si só, escritos no papel, não se realizam. Antes de entrar no tema, obrigado, Júlia. Prazer estar mais um ano aqui dividindo esse podcast aqui. Quero lembrar a todos, né, que não custa nada e é gratuito espalhar a palavra, né? Então, se você está no YouTube, assina o canal. A gente tem uma meta, inclusive, Isso de aí. inscritos no canal. Deixe seu like, ative o sininho. Se você está no Spotify, coloque lá na sua playlist também, nos siga no Spotify, que isso é muito importante. Você ajuda a espalhar a palavra. E se a gente tiver um assunto relevante, ajudar as outras pessoas, que esse é o nosso objetivo aqui. É um tema que eu gosto bastante, né? Embora eu tenha muito a melhorar ainda em vários pontos com relação a ele, mas acho que algum ponto específico, principalmente na questão do negócio em si, a gente vem fazendo, tendo bons resultados com relação às metas, algo que eu construí desde quando eu comecei a advogar sozinho, e depois incorporo o time vai crescendo, e todo mundo sabe que eu gosto muito desse tema para a gente olhar de uma forma sempre mensal, né? Da importância de se ter metas, porque o 2026 não é o 2025, não é um ano que a gente sempre alega só as coisas sobre sorte, é sobre execução. E para você executar algo, você precisa saber que caminho você vai escolher. Porque tem aquela figura ilustre, o pessoal da edição pode botar depois que tá o homem na estrada e tem dois caminhos e ele tá no meio aqui, né? E aquela figura ilustre, se você não sabe para que caminho você vai, você acaba não indo para nenhum caminho. Então é muito importante saber isso. O ponto de partida de tudo isso, eu acho que é a motivação, né? Você tem que estar motivado. E o início do ano, não existe nada, época melhor para as pessoas do que estar motivado, porque parece que se renova um ciclo, e nesse ciclo você já faz, a maioria das pessoas tem aquele tempo de descanso, de férias, um pequeno recesso que seja, mas que dá aquela motivação de reciclada de começar o ano um pouco diferente, né? Mas, é como diria o Cortella, né? O motivado sem conhecimento, às vezes, é um cara perigoso, né? É Então, verdade. porque isso que a gente tem que juntar as duas coisas, né? Então, eu acho que a gente começa pelo primeiro ponto, que é motivação e querer, né? Vamos construir esse episódio da forma como o Lair Ribeiro explicava, e eu nunca esqueci dessa metáfora, que é a metáfora de como atravessar dois prédios, o alto de dois prédios. Você tem que atravessar o alto de dois prédios, um prédio para o outro. O que você precisa? Você precisa de três coisas. A primeira delas é querer. Se você não quer, você não vai atravessar. A segunda dela é a oportunidade, ou seja, é uma tábua, é uma corda, é alguma coisa que te conecta, né, com esse outro prédio. Mas você também tem que saber como fazer. Porque se você não souber como atravessar, você pode cair da tábua e vice-versa. Então, esses três pilares são muito importantes e a gente começa com a motivação. Perfeito. É, exatamente. O querer a oportunidade e o saber fazer. E para saber fazer, a gente tem que se preparar, tem que estudar, tem que entender sobre. E muita gente, então, começa colocando metas para sua vida pessoal nesse ano novo, né? Então, são as famosas metas, né? Emagrecer, essa sempre tá Fazer para todo mundo. tantos exercícios vezes 365 de Isso aí. tantos de tantos, né? Tanto de tanto. Então, aí a pessoa, né, faz 1/200 exercícios por ano. Então, emagrecer é um que tá sempre na lista, fazer dinheiro, metas de saúde, então, relacionadas à alimentação, enfim, leitura de livros também é meta que o pessoal sempre coloca. Só que a gente também tem que saber o
como chegar nessa meta, né, que seria justamente Tem um ponto aí que é o seguinte: primeiro, eu não gosto, me desculpe pessoal que faz aí essa história de 1 vezes 280 treinos. Eu acho que isso não motiva. uhum, Você pode ter a meta de 280 treinos, mas você tem que dividir ela em períodos mais curtos. Os períodos mais curtos são mais fáceis de tu alcançar. Se você alcança alguns meses desse período mais curto, existe uma lógica no teu cérebro que vai te motivar a continuar para os próximos e, consequentemente, o resultado também vai te motivar, porque vai te trazer benefícios. Como exemplo, tanto como estudo, livros, como metas de exercício. Então, o período curto, e isso já tem vários estudos sobre isso que falam, é mais fácil. Por isso que lá que no escritório a gente fez um planejamento agora de análise trimestral, mas tem uma meta que a gente olha há muito tempo mensal, que é o nosso faturamento. uhum. Todo mês a gente olha, a gente tem lá, e hoje a gente usa um software de gestão que ele, lá no primeiro dashboard, ele já me fala a cada dia quanto falta para cumprir a meta daquele mês. E isso é muito pedagógico. Exato. Então, a pedagogia ajuda muito, né? Porque tu sabe bem, sobre isso, que várias vezes faltavam 2 dias para terminar o mês e a gente olhando aquilo e alguma coisa acontecia e dava certo e batia a meta. E não é mágica, não é Lei nada da disso, atração, né? Não, é que se nós não tivéssemos feito trabalho isso ou aí. não trabalhasse para alguém, também não teria o retorno financeiro. Mas é a questão de você olhar sempre aquilo e fazer o teu cérebro trabalhar para aquilo Em acontecer. busca de conquistar aquele objetivo. Exato. E essa questão de dividir essa meta anual em pequenas metas, eu acredito que seja justamente as recompensas, né, que o cérebro vai entendendo. Ele alcança a meta. Quando ele alcança a meta, ele fica mais motivado a continuar a execução daquilo. E também, e é uma coisa que a gente fez em 2025 e vai continuar em 2026, é recalcular essa meta ao longo do tempo. Então, várias vezes no ano passado, nós tínhamos uma meta de faturamento anual, dividida de forma mensal, mas naquele mês nasceu teu filho, naquele mês alguém ficou doente, naquele mês aconteceu alguma coisa que não possibilitou talvez alcançar aquela meta. Então, ao invés de simplesmente jogar tudo para o mês seguinte e sobrecarregar o mês seguinte, a gente parava, sentava e não, vamos recalcular isso aqui e entender como é que a gente pode dividir talvez isso que faltou ou até aproveitar aquilo que sobrou de outros meses. Muito bem. Primeiro ponto é, eu quero te lançar essa pergunta e para todos os nossos ouvintes, tá? Se 2025 se repetisse, você estaria feliz? Esse é o É. primeiro ponto de partida, né? Uhum. Que é você entender sobre ego e saber se você se sentiu feliz ou não para continuar ou voltar o passo e refazer o seu caminho. Esse é o primeiro ponto de partida, né? Antes de se falar propriamente em números, tem que se entender sobre todo o contexto geral, certo? A partir desse contexto, você vai fazer as análises, então, e prospectar para frente, né? Olhar isso de uma forma bem técnica, né? Mas Uhum. primeiro é interiorizar aquilo de alguma maneira. Você se sentiu feliz com aquilo que você fez? Porque o que acontece? Muitas vezes a gente pode bater metas, né? Ano passado, eu acabei sendo pai e quem sabe que tem filho pequeno em casa, a coisa não é tão fácil, principalmente no início. Então você vai priorizar coisas. Agora, não dá para ser guru aqui dizer que eu ia levantar todos os dias 5 da manhã, fazer exercício, cumprir meta financeira, escrever um livro, viajar para o Tibete, etc., porque isso não é a realidade. E nós não somos gurus aqui. A gente está Exato. falando sobre realidade. Então, eu tomei uma opção. A opção foi o qual? É, fazer bater a meta de faturamento do escritório. A gente bateu, inclusive bateu ela bem até antes do prazo, enfim, a gente bateu, mas isso tem um preço. Aí aonde que isso eu paguei o preço? Na saúde, né? Eu estava com o meu peso acima do que era antes, então
eu não estava dormindo bem, então você começa a pagar um preço por aquilo. Aí depois, com o tempo, você tem que equilibrar. Então agora o que que eu preciso fazer? Esse ano na minha meta pessoal, eu preciso equilibrar. Eu preciso tentar manter o que eu fiz ano passado nisso, mas equilibrar um pouco mais de tempo com relação à saúde, ao bem-estar, a outras coisas que também isso te traz benefício profissional. Só que aí, né, as pessoas elas fazem as coisas de forma muito vaga, né? Ah, eu quero ser feliz. Isso não é meta. Uhum. Eu quero ganhar mais dinheiro. Isso não é meta. Meta tem que ser plausível. Eu quero ganhar tanto. Você tem que especificar em números. E aí você vai dividir isso pelo tempo, que sejam meses, 3 meses, 6 meses. Você vai ter que olhar aquele número para entender o que você está fazendo de errado ou o que você está fazendo certo, que você pode escalar. Né? Porque a meta tem que ser racional e ela tem que ter uma base. Na verdade, ela é uma bússola. Né? Qual é o seu Waze? Né? Aqui nós temos o Waze, depois a gente vai explicar um pouquinho o que a gente fez com relação ao escritório no nosso planejamento para esse ano. Mas o objetivo é ter muita clareza sobre isso. E quando a gente traz essa meta, e torna ela números, a gente entende por quanto tempo a gente vai precisar negligenciar alguma área da vida em busca de alcançar essa meta. É o Então, contrato. isso aí, Joel J fala muito isso. Ele fala que ele faz contratos com a esposa dele, né? isso. Olha, eu dei um exemplo uma vez assim, eu fiz um contrato com a minha esposa que esse ano eu preciso trabalhar um pouco mais, então ela busca e leva os meninos na escola. Mas se ela chega para mim e diz assim, olha, os meninos estão sentindo tua falta, o contrato tem que mudar e começa a mudar. Então, mas a gente faz contratos fazendo escolhas, né? E Isso. elas são por um período, né? Se você vai fazer uma dieta, você tem que escolher que naquele determinado período você vai comer menos carboidrato, você vai evitar açúcar, vai evitar a bebida alcoólica. É um período em que você está fazendo uma troca com relação a melhorar a sua saúde, etc. Então, você tem que entender esses momentos, né? Então, pode ser um momento que você não esteja apto para fazer isso, né? Então, você também tem que ter esse equilíbrio. E aí por isso que eu digo que quando a gente torna isso números, a gente entende o tempo que isso vai levar, pelo menos a gente planeja esse tempo que vai levar, e aí entende que se eu vou ter que deixar de fazer o exercício físico porque eu não vou dar conta de tudo, eu sei que é por um tempo. Eu sei que é exatamente dentro daquele planejamento que eu fiz, claro, com esses recálculos de rota, se necessários ao longo do tempo. É, na verdade, o problema, né? Às vezes não somos nós, não é você, né? É o sistema Isso. que se coloca. Por exemplo, você quer criar algumas metas pessoais, digamos assim. Aí você já começa a procurar organização, planner, não sei o que, quando às vezes é muito mais fácil pegar o celular, abrir o notas e só Escrever. escrever aquilo. Ou como, por exemplo, assim, mas eu não vou conseguir cumprir a minha meta de academia porque eu não consigo ir na academia. Então você sai na rua e caminha. Caminha, volta, cumpriu sua meta. Né? Então, a gente precisa facilitar o processo, sempre não dificultar ele com muitas análises, né? Claro, quando a gente está falando de empresa, aí a gente vai trabalhar os KPIs, né? De uma forma um pouco mais profunda, né? Mas as metas pessoais, às vezes, a gente não cumpre porque a gente complica demais elas, né? Ah, não vou porque não vou caminhar, que tá me faltando tênis tal, eu não tenho um smartwatch tal, então eu não vou fazer isso porque não. Não, você simplesmente vai lá e faz. Faz, Com o vai que tem. com o que tem. Faz com Isso o aí. que tem. A gente também tem muito essa ideia de fazer com o que tem, né? Outra coisa muito importante, né, para quem quer fazer a meta pessoal, eu falo bem de coração, assim, às vezes eu não acreditava muito nisso, que era fazer o teu desenho, né, o teu mapa de visão das metas. Até que uma hora eu peguei, fiz meu mapa, eu tinha lá no meu escritório de casa, uma parede assim, que eu colei várias fotografias sobre o que eu gostaria, né? O que eu gostaria de várias coisas que eu tinha como meta. E é interessante que até antes desse episódio, depois eu desfiz, isso aí já foi de um tempo atrás, eu desfiz
esse mapa, e agora, uns dias atrás, eu conquistei uma coisa que estava E lá estava naquele lá. mapa daquela época. E normalmente elas acontecem exatamente da forma como estavam expostas lá, né? Exatamente como estava lá na fotografia, eu conseguia um bem material exatamente como constava lá naquela fotografia. E isso é um importante da gente ter visualização, porque o nosso cérebro ele começa a trabalhar Uhum. nessa sistemática, né? Então isso é bem importante, você fazer o seu mapa de visão. Isso vale para negócio ou vale para pessoal, né? O seu mapa de visão de negócio, como é que você quer estar daqui 5 anos, daqui 10 anos? Qual é que é o teu objetivo de crescimento, né? Como você quer se estruturar e devolver para o mundo dos negócios, para o universo, como você quiser chamar aquilo que você está construindo de alguma maneira. Então, isso é bem importante, né? Comece com a motivação, mas não pare só na motivação. Faça com os recursos que você tem disponível, né? Uhum. E tenha uma visão clara e definida. Né? Visão clara e definida. Faça seu mapa mental, escreva em números, escreva num caderno. Eu também faço isso num caderno. Todo final do ano eu faço uma revisão e já escrevo para o próximo ano lá as definições. Isso que tu falou de todo final do ano escrever, é muito importante, porque a gente também tem que fazer uma anamnese daquilo que a gente está vivendo atualmente, para que a gente consiga entender qual é a melhor meta a se alcançar e como é que foi antes. Mas também sem desprezar tudo aquilo que a gente viu, né? Tu perguntou se 2025 se repetisse, né? Você estaria feliz? Isso seria bom? Talvez em nem todos os aspectos. Pode ser que muita gente que está assistindo pense isso, no trabalho, talvez não, né? Na vida pessoal, no exercício, na saúde, talvez não. Mas entender que qualquer avanço que a gente tenha dado, ele continua sendo um avanço, mesmo que a nossa meta principal não tenha sido atingida no ano passado. Porque muitas pessoas iniciam o ano pensando em recomeçar, e aí acabam invalidando tudo aquilo que já viveram. E Sim. aí entra toda aquela frustração de não ter alcançado a meta, ao invés de pensar assim: eu queria ter feito 150 exercícios no ano. Eu fiz só 80, eu não bati a minha meta. Mas no ano anterior eu fiz 40. Então, eu já fui melhor do que no ano anterior, mesmo que eu não tenha alcançado a meta que eu Que me não é uma propus competição com outros, é uma com outros. competição com Isso. você mesmo para o seu próprio bem, né? Isso é bem importante, eu acho que isso é fundamental, né? Eh, uma, uma outra situação também que eu acho assim que é bem importante nesse caminho onde que você está construindo uma rota e que você olha então o passado para ver o que você melhorou e quanto você pode melhorar, é talvez escolher a métrica certa para o ano seguinte. É. Exemplo, tá? Nós, quando a gente vai falar de faturamento, se eu pensar que hoje a Selic é 15% ao ano, eu preciso pelo menos crescer 15% ou mais, que estaria mais inflação, senão o meu dinheiro estaria melhor aplicado no mercado financeiro, né? Isso é uma questão lógica, né? Aí agora, eu quero melhorar a minha performance esportiva de um ano para o outro. Bom, aí eu tenho que ver o quanto isso está dentro da minha natureza, da minha possibilidade, né? Então, talvez não seja possível eu melhorar, ter 15% a mais de treinos ou de dieta no próximo ano. Mas se eu tiver 1, 2, 3%, eu já melhorei um pouco com o ano anterior. Agora, se a pessoa está com uma doença, um problema, ela vai ter que esticar um pouco mais. Uhum. Então, tudo isso vai muito de relação de pessoa a pessoa, né? A pessoa vai ter que olhar cada caso, porque não vai existir assim, quando a gente está falando de meta pessoal, se comparar com o outro. Você não vai lá no guru da internet e querer se comparar com ele, né? Teve filho e agora e acorda às 5 da manhã, vai correr, mas deve ter 15 babás em casa. Então, essa é a questão. Você tem que fazer, equilibrar esses pontos. E essa é a parte que eu acho mais complexa, porque vai muito de cada um e como cada um vai se entender e a partir desse entendimento colocar em prática. Em se entender, colocar em prática e sustentar ao longo do tempo. Acho que essas são as 3 principais questões. Então, no caso, no nosso negócio em si,
a gente fez o nosso planejamento estratégico e a gente definiu alguns 4 pontos estratégicos. Então, quais são 4 pontos estratégicos? Então, crescimento sustentável é um deles, ou seja, às vezes se quer crescer demais, mas não consegue entregar. E aí, para alguns, isso não é um problema, mas para a gente é. Então, a gente coloca como um plano estratégico o crescimento sustentável. Então, isso é o nosso macro plano. Ter eficiência operacional. Então, esse é um ponto importante. Ter qualidade e estabilidade. E depois ter marketing com crescimento, tá? Então, esses são nossos temas estratégicos. Aí, depois desses temas, a gente vai lá e descreve eles um pouco melhor e coloca o quanto a gente quer de prioridade nisso, né? Para depois descrever os objetivos. Então, eu tenho que ter objetivos linkados a esse plano. Por exemplo, se eu quero ter um crescimento sustentável, eu preciso aumentar a receita recorrente de clientes mensalistas. Eu preciso aumentar a receita recorrente de clientes variáveis. Aí depois eu tenho que ver como que eu faço isso, mas primeiro eu defino os objetivos claros, né? Aí se eu quero ter eficiência operacional, eu preciso reduzir o tempo médio que a gente faz de escrita, de petições, de protocolos, né? Como que eu melhorar o atendimento ao cliente? Expandir os canais de marketing, porque isso me gera qual impacto? Reputação, mais faturamento, mais capacidade, né? Criar uma área específica educacional. Então, tudo isso vai dentro do contexto. E aí depois vem os resultados esperados. Olha, esse meu objetivo, ele me leva a esse resultado-chave. Tipo, se eu aumentar a receita de mensalistas, eu vou elevar o meu resultado mensal. Então, qual é o valor inicial que eu coloquei e qual é a minha meta do ciclo? Se meu ciclo é trimestral, quanto que eu quero chegar no fim do trimestre? Eu vou acompanhar mês a mês qual é a evolução que eu estou chegando para chegar lá. Passou o primeiro mês, não consegui fazer nada, opa, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada, eu preciso mudar alguma coisa, porque uma coisa é muito importante, né? Se você não estiver disposto a fazer algo diferente, o seu resultado também não vai ser diferente. Exato. Vai ser igual, porque você está fazendo igual como você fazia antes. Então, se a gente teve um resultado, mas a gente quer ter mais um resultado através do marketing, eu tenho que olhar, será que eu estou em outros canais? Como que eu faço para atingir outros canais que eu não estou? E aí aumentar o meu omnichannel, né? Então, isso é uma coisa bem importante, né? E assim como você também traça metas muitas vezes para os nossos clientes. Diz o seguinte, nós como advogados, a gente não faz tudo sozinho, porque às vezes tem casos que 80% demanda do que o cliente te traz. E aí você tem que dar metas para ele. Olha, teu prazo final é dia tal. Até dia tal tu tem que me entregar tal coisa. Até dia tal tem que me entregar tal coisa. E aí você define. Porque lembra da história dos 4 perfis, né? Da análise diz que tu tens o influente. Então, com o influente, você faz metas de uma maneira. Então, por exemplo, o meu perfil é mais influente dominante, né? Se eu vou fazer, e isso já aconteceu comigo, tanto na dissertação de mestrado, quanto que lá em pós-graduação, etc. Eu tive uma pós-graduação que eu não entreguei o TCC. Ninguém me cobrou. Era online, ninguém me ligou, ninguém me pediu. Agora, na dissertação de mestrado, eu tirei nota máxima com indicação para publicação, porque o meu orientador dizia até semana que vem, tu tem que me entregar 15 páginas. A outra semana ele estava me cobrando, olha, isso aqui não tá bom, isso aqui tem que ser cobrado. Porque é o perfil. Você sai muito fazendo, mas você pode se desconcentrar. Aí, se você tem um perfil mais conforme, mais estável, aí você tem que dar motivação para a pessoa. Ela é mais organizada. Então, você não vai cobrar tanta organização, você vai cobrar mais motivação. Porque às vezes ela tem que saber para que ela está fazendo aquilo. Olha, se você me entregar isso, vai acontecer aquilo. Você tem que explicar um pouco mais para que ela compre a ideia. Então, sentar também do lado, saber explicar, organizar as coisas, exatamente. Então, a gente tem pessoas no time que é mais conforme, mais estável. Então, é uma maneira diferente de lidar do que com a gente, né? Nós é diferente. Eu chego lá no início do mês, aí, Julia, esse mês vou te ganhar de novo, hein? Já posso estourar o champanhe? No dia 1º já posso estourar o champanhe? Se tu, de repente, faz isso com conforme estável, ele vai se sentir
Tu tá querendo me humilhar, me Menosprezado, menosprezar. humilhado. Aham. Então tem que ter muito cuidado como que a gente trata, né, a motivação com relação à meta de pessoa a pessoa, porque elas agem de forma diferente, né? É verdade. E aí a gente listou, então, né, esse objetivo geral, o objetivo do objetivo geral, o resultado desse objetivo, e aí então a gente também listou as ações que a gente precisa fazer, como, por exemplo, trabalhar em menos tempo, né? Aí a gente chegou a listar, então a gente precisa entender mais sobre inteligência artificial para a gente ver como é que isso pode nos auxiliar a ser mais rápidos, mais eficientes, mas ainda manter a nossa qualidade, que é o nosso outro ponto. Então a gente também listou essas ações para conquistar esses objetivos e ter os resultados esperados. Eu acho que, eu acho, não, tenho certeza, a IA nos ajudou muito a conseguir o resultado que a gente queria, porque uma coisa é o seguinte, não adianta só olhar resultado de faturamento se você não tem lucratividade. Então, a gente conseguir ter um bom resultado porque as ferramentas também nos ajudaram bastante. Só que tem muita gente comprando a coisa pronta e não funciona tão É. bem. Por quê? O processo de IA que está vinculado à engenharia de prompt depende muito, primeiro, você entender o que é engenharia de prompt. E segundo, tentar criar os prompts que são mais adequados ao teu negócio. Criar os teus agentes, E né? a Criar tua forma de tua pensar. forma de pensar. Então, o que que a gente está fazendo nesse momento? A gente está fazendo lá um bloco, né, com todos os nossos prompts gerais. Então, quando a gente vai fazer algo novo, a gente já vai poupar tempo, eu não vou ter que escrever, porque eu já tenho a minha regra lá pronta que eu copio e colo e só coloco outras diretrizes que forem necessárias, Para aquele né? caso específico. Exatamente. E além disso, criando esses prompts, a gente acaba criando um procedimento para dentro do escritório, e aí o nosso objetivo agora é fazer mais uma contratação. Então, nessa nova contratação, a nossa ideia é que essa pessoa ela já saia fazendo da mesma forma que a gente faz. E aí, todo mundo alinhado, todo mundo fazendo da mesma forma, alcançar a nossa meta anual, ela se torna mais fácil do que se cada um ficar correndo para um lado. Quem fala muito sobre isso é o Flávio Augusto, sobre o fato de tratar a meta como cultura, Uhum. né? A gente tem que ter isso como cultura, né? Porque se não tiver uma cultura sobre isso, as pessoas que vão entrar, elas não vão comprar e é mais difícil você retreinar depois. Agora, se você já tem uma cultura interna, quem entra já tem que entrar nessa mesma batida, né? Então, por que que, se você pegar lá o Sandro Magaldi lá, enfim, que escreveram um livro bem interessante sobre gestão de metas, e resultados, eles fizeram todo o processo de transformação da Ambev, eles falam bastante sobre isso. Às vezes não adianta você ficar implementando metas e muitas coisas dentro da sua empresa se você não mudar primeiro a sua cultura organizacional. Porque senão. Tem uma frase do Peter Drucker, acho que fala que. Eu já vou lembrar da frase, que fala que a cultura ela é comida no café da Ah, no manhã. café da manhã. Aham. Vou procurar aqui, porque agora eu esqueci da frase. É, mas é verdade. A gente tem que adaptar a cultura e a gente só cria cultura com A procedimento. cultura como estratégia no café da É manhã. isso aí. Essa é a frase do É isso aí. Peter Drucker, tá certo. Então, o que que ele está querendo dizer com isso? Você monta toda uma estratégia, aqui uma estratégia, e o pessoal tá todo em outra cultura. O que que vai acontecer? Vão comer ali, né? E esses dias eu estava ouvindo alguém que fala, aprimorou isso. Não, na verdade, a cultura já come o café no almoço. Nossa. E sobre cultura, tu que tá nos assistindo, volta lá no nosso episódio com a Come o café, não, Patrícia. desculpa, comer estratégia. Volta lá no episódio com a Patrícia Heck, que nós falamos muito sobre cultura, sobre Uhum. procedimentos, sobre forma de motivação de equipe, e foi um episódio que colaborou muito para a gente entender sobre a cultura, a gente entender que todo mundo precisa trabalhar
com o mesmo pensamento para que os objetivos sejam alcançados. E como o Alexandre disse, às vezes vai ter pessoas que a gente vai poder só chegar e dizer, vamos lá, isso aí vai acontecer. E tem gente que a gente vai ter que sentar do lado e vai ter que explicar direitinho o porquê que tem que fazer para alcançar o quê de tal forma. E às vezes a pessoa quer recompensa O também, né? pessoal já deve ter visto lá nos canais da G4, o pessoal ao final do mês bater no sininho, né? Agora tem várias empresas com a cultura do sininho. Isso é bem interessante. Só que se você não fizer o dever de casa antes, não adianta nada ter o sininho para bater no último dia do mês, né? Exatamente. Eles ficam. Eu cheguei a receber ligação do time da G4 numa sexta-feira, às 11 da noite, para vender curso para o cara fechar a meta. Tu tá entendendo? Então, o pessoal age de uma forma extremamente agressiva no mercado, extremamente treinado, inclusive você está sabendo que ele pode ouvir alguns absurdos numa Uhum. sexta de noite às 11 da noite se você ligar para alguém, né? Mas de uma maneira que eles estão focados em atingir aquele resultado, mas tem um preparo antes para chegar naquilo, né? Não adianta só olhar o sininho, porque senão parece um negócio meio sem sentido. É, isso que tu falou me lembrou daquilo que o Caio Carneiro fala sempre, né? Sobre as 100 ligações por dia, que ele diz assim, Ah, ah, sim. deu errado, então liga pra 150, bota essa tua raiva em 150. E aí vai ouvir um não às 11 da noite, tudo bem, mas talvez o próximo vai me dizer sim e eu vou bater a minha meta. E é isso que a gente utiliza, inclusive, na nossa meta mensal, que é, tá 2 dias, é um dia, chegou no meio-dia do último dia, ainda falta pra bater a meta, a gente não vai desistir. A gente vai continuar persistindo para bater a meta. Assim, o assunto ele renderia assim um bloco de vários É. podcasts. A gente poderia dividir em blocos e aprofundar cada ponto. Infelizmente, a gente não tem tanto tempo assim, né? Mas a gente vai tentando esmiuçar o assunto. Assim, para a gente finalizar o tema das metas, assim, o que tu deixaria assim como mensagem até para o pessoal assim para que eles entendam a importância do assunto? Como assim tu entendeu e incorporou isso? É que sem ter uma meta, a gente às vezes não sabe o que fazer. Olha, Isso lembra da figurinha, ó, o pessoal da edição vai botar a figurinha é, depois. O homem aqui com aquelas duas isso estradinhas aí. aqui, ele no meio sem saber para onde ele vai. Exatamente. Ele não vai, a gente não vai saber para onde ir. É a mesma coisa quando tu tem um monte de coisa para fazer, elas não estão listadas no papel e tu senta na frente do computador. Tu não sabe o que fazer. Tu não sabe por onde começar. E aí deu meio-dia, tu não fez nada ainda, porque tu não tinha um plano estratégico do teu Isso é o lado. checklist. Já fica a Checklist. dica, compre o livro, checklist. Checklist Que ele aí. fala também a importância, né, que tem, por exemplo, checklist na aviação aérea para evitar acidentes. Por que que tem poucos acidentes? Uhum. Porque tem muito checklist. Muito checklist. A gente vê, às vezes, que tem falhas porque não seguiram exatamente o procedimento, né? Então, o procedimento exatamente é para isso. Não é para deixar o osso mais chato ou mais burocrático, mas que algumas coisas precisam de checklist, né? E a lista de tarefas é uma delas, porque aí você não cansa teu cérebro pensando com tanta coisa, e É. sim você vai listando, diminui a ansiedade, vai finalizando aquilo que você precisa fazer e E pronto. além de ver o que tu tem pra fazer, tu também tem a recompensa de ir lá dar o check, né? Isso que eu já fiz, então eu já andei Já um tá pouco no mais. domingo, né? Eu vejo que no É, domingo tu tá lá todo fazendo tua domingo. listinha lá, o que que eu preciso fazer essa semana e dividindo, né? O que que é urgente e importante, o Isso. que que é importante, o que que não é tão importante, o que que não é tão urgente. O que que é inegociável. No nosso caso, por exemplo, audiências marcadas, prazos, essas É coisas a gente não tem negociável. como mudar. Não. Tem que fazer naquele dia e ponto. Então é a gente entender isso. Então, basicamente, a minha virada de chave foi justamente nesse sentido, de entender que quando eu tenho uma meta, quando eu tenho algo para alcançar, eu sei qual é o caminho que eu tenho que percorrer para chegar lá, e aí eu não me perco, eu não me distraio ao longo do Uma tempo. coisa, por exemplo, também agora nessa época de recesso, né? Que entra o chamado recesso forense, suspensão dos prazos, a gente estava analisando vários processos que nós poderíamos tomar medidas antes para tentar achar soluções para eles. E não esperar simplesmente que o despacho do juiz solucione ou que alguma coisa aconteça, que às vezes a gente espera, não, o processo vai andando, não. Mas tem maneiras da gente tentar Ou que resolver ou venha o agilizar despacho do estratégias. juiz, assim,
Diga ao autor sobre o prosseguimento do feito. Então, tá querendo saber o que você Isso quer aí. fazer. Então, a gente tem que previamente analisar. Olha, se eu fizer isso nesse processo, eu posso daqui a pouco fazer com que a outra parte enxergue que ela pode ter um problema e ela venha antes tentar propor uma solução e um acordo, né? Então, isso também pode fazer parte, né? Olha, eu tenho como meta já olhar o que eu tenho, porque as pessoas também tem muitos, não, só pegar coisa nova, só pegar Uhum. coisa nova. Não, muitas vezes está em casa, né? Isso aí. Você tem dinheiro em casa, você tem clientes em casa, e às vezes você também precisa tratar essa base. É bem importante isso, né? É isso aí. É isso por hoje sobre É isso por metas. hoje sobre metas. Então, como dica do nosso livro, do episódio, a gente trouxe o livro Hábitos Atômicos, que está aí na tela para vocês, que fala justamente sobre tudo isso que a gente falou hoje, sobre transformar metas grandes em pequenas metas, para que a gente consiga alcançá-las, essas pequenas metas, continue motivado, e consiga alcançar então a nossa meta anual e continuar cada vez melhor, melhorando sempre. Então, nosso livro hoje é Hábitos Atômicos. E ele tem a ver justamente com o que a gente está falando, né? Porque Totalmente. também a meta também ela depende de disciplina. Isso. Isso é uma coisa muito importante. Não pense que a gente acorda todos os dias cantando, cantarolando, olhando que o sol está maravilhoso, a vida é bela. Mas se você tem coisas a cumprir, ou se você tem hábitos, você tem disciplina, você vai seguir e vai se comprometer e vai fazer, independente se teu dia está mais nublado ou não, né? Esse é o ponto. Às vezes você não dormiu direito, no meu caso também, às vezes não ando dormindo direito, tenho um filho pequeno, mas é parte do processo. Mas aquilo que você precisa entregar, você tem que entregar. Isso aí. E Eu me lembrei pronto. da frase que diz: as pessoas costumam dizer que a motivação não dura sempre, nem o efeito do banho. Por isso, recomenda-se diariamente. É, exatamente. Muito bem. E aí, para finalizar, então, como vocês já sabem, é um costume no nosso podcast, a gente sempre traz um vinho. Afinal, a gente também gosta, né, daqueles momentos prazerosos, de poder degustar um bom vinho. E, obviamente, que a gente traz vinhos da Serra Gaúcha, porque também somos bairristas. Total. Sim, nós somos bairristas. E aí, o vinho de hoje é esse vinho maravilhoso. Vinícola César Curra, e a vinícola é uma vinícola nova, vinícola que lançou rótulos recentes e já começa de uma forma bem audaciosa. Por que audaciosa? Porque aqui nós temos uva Nebbiolo, 100% Nebbiolo. Para quem não sabe, o famoso Barolo italiano é feito de uva Nebbiolo. Só que, claro, lá ele tem a dominação de origem que fica Barolo. Aqui a gente não pode dizer que o vinho é Barolo, então se fala Nebbiolo. Então, ele é um vinho mais pesado, um vinho que pode sim ficar muito mais tempo em garrafa. Inclusive, eu indico que não bebam esse vinho tão cedo, embora eu tenha experimentado, obviamente, senão não ia trazer para vocês. E achei que é um vinho que já está com um bom equilíbrio, um vinho que tem bastante estrutura de fruta, mas com um bom processo de envelhecimento. Porque, para quem não sabe, o vinho ele tem três sentidos assim que você chama dos aromas e do paladar, né? Então, o primeiro deles, a primeira fase é aquela que vem da própria fruta, né? Então, aí tem pessoas que vão sentir uma fruta mais madura, um vai dizer que é mais ameixa, um vai dizer que é mais amora, enfim, e aí você vai chegar numa correlação sua com relação a isso, mas você sente que aquilo é uma fruta, né? Você tem o sabor da fruta. Se não tem o sabor da fruta, você já pode ter um problema ali, né? Se comprar um vinho branco tiver gosto de pimentão, que chama pirazina, já não pode não estar tão legal. Mas você sentiu a fruta. Aí você vai para o segundo, que seria aquilo que o produtor dá um pouquinho de sabor. Então, quando o produtor passa um vinho no carvalho, e aqui, ó, ele ficou em carvalho francês por 18 meses e passou mais um tempo no concreto. Concreto, ele parece uma pipinha de um ovo, assim que eles chamam, né? Mas é de concreto. Então ele passa um tempo pelo carvalho e de primeiro uso, né? Porque isso também faz diferença. E depois ele passa para o concreto. Então ali ele vai receber um sabor, ele vai receber um pouquinho do gosto da madeira, que não pode ser demais, senão também vai ficar estranho. Vai receber um pouquinho de um gosto de baunilha, talvez, assim, então é aquilo que o produtor coloca. E a terceira, o terciário seria aquele sabor do tempo, né? Quando você começa a
vê que o vinho já passa por uma coloração não que ele sai daquele rubi tão vermelho para ir um pouco mais tijolo, porque ele já está envelhecendo. Aí ele começa a ter gosto de couro, aquele aroma um pouquinho mais de envelhecido, né? Então, esse é um vinho que com certeza você pode deixar um tempo ali, ele é 22, pode deixar até 2030 na sua adega, que com certeza quando você abrir vai sentir um vinho bastante diferenciado. E outra coisa, esse vinho aqui você precisa, se você beber agora, decantar. Muito importante. Pega o decanter, coloca ele, deixa um tempo ele respirar. Não é um vinho para você abrir, botar na taça e beber, senão você não vai conseguir sentir, talvez ele fique um pouco pesado. Então você tem que deixar ele respirar e atingir toda a sua maturidade ali. E aí, sabe por que Nebbiolo? Nebbiolo na Itália seria nebbia, né? Que é névoa em italiano, né? Então que é a referência à neblina típica dos vinhedos de outono na época da colheita, por isso Nebbiolo. Então, para quem não sabia, o Nebbiolo é o famoso Barolo italiano. Tu viu? Muito Somos bem. muita cultura aqui Muita, também. muita. E eu sugiro que você que está nos assistindo liste a meta, compre o vinho e no dia que alcançar essa meta, tome o vinho. Isso a gente quase ia esquecer disso. Que quando a gente bate uma meta, a gente precisa de recompensa. Se você está afim de comprar alguma coisa, compre depois que você bater a meta. Espera, bate a meta e compra, porque você cria a recompensa. E isso é bem importante, criar método de recompensa. Então, acho que esse vinho aqui, com certeza, é ideal para uma boa comemoração. Ensinar o cérebro que bater metas é bom. Com certeza. É Quem isso não aí. gosta? Principalmente se for as financeiras, né? Essas são as melhores. Falando nisso, Júlia, Não. como é que Não tá vem esse que mês não aí? tem, ó. Já Ainda, posso, gente, ainda já posso tem abrir 10 meu dias. Nebbiolo? Não. Já Não, posso não. comemorar o mês, A hein? gente vai deixar a garrafa lá no escritório. No próximo episódio, a gente conta o resultado disso. Aí vou ter Mas que me antes de puxar. finalizar, não esqueça, gente, espalhe a palavra, deixe seu comentário. Se você gostou, se você não gostou, se você provou o vinho, não provou, se você leu o livro, tem várias coisas que a gente fala aqui, deixa eu curtir e nos segue lá. E manda lá no grupo do WhatsApp também, não custa nada. É isso aí. Então, esse foi mais um episódio do TCast. Curta, comenta, compartilha e já nos espera para o próximo episódio. Certo, pessoal? Até mais e nos vemos no próximo episódio. Um bom ano de 2026 a todos e todas. Isso aí.